As boas práticas para cuidar da saúde mental em qualquer lugar, o tempo todo. Esse é o norte que propõe o psicólogo Leonardo Abrão neste livro que eu vou mostrar aqui para vocês, olha, Saúde Mental Enquanto há Tempo, e que será lançado no Rio de Janeiro durante a Bienal. E ele acordou cedo hoje nesse feriado em Uberlândia para vir conversar comigo. Léo, parabéns por essa obra, viu? E é uma obra que traz orientações simples para a gente no dia a dia, né? Sim. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto mais uma vez. Eu sempre falo que saúde mental é o assunto, é a emergência do século XXI. Todo mundo está sentindo isso. E eu percebi que era importante escrever um livro, produzir uma obra que fosse prática, acessível, didática, mostrando para as pessoas que é possível sim a gente cuidar da saúde mental, colocar isso no centro das nossas vidas e planejar, desenvolver estratégias a curto, a médio e a longo prazo para a gente viver com mais saúde mental. Essa é a proposta do livro. Vem numa linguagem simples, gente, eu já observei aqui. Antes de trazer algumas outras questões, vai lá na nossa rede social, na @Manhã Total, e responde pra gente. Você sabe cuidar da sua saúde mental? E esse talvez seja o que deixa as pessoas ainda mais confusas, porque eu não sei o caminho e não sei o que é saúde mental, que você explica aqui também, Léo? Sim, na primeira parte do livro eu falo muito sobre o que é saúde mental, o que não é saúde mental, como é que a gente pode conceber, entender, lidar com essas questões nas nossas vidas, né? Do que não é saúde mental. E as pessoas têm falado sobre saúde mental, mas não sabem exatamente o que fazer. Por isso que eu pensei, a gente precisa de um livro, e eu dou palestras, cursos sobre isso, explicando, saúde mental tem jeito, mas é preciso saber o que fazer. E aí no livro, que eu dividi em 3 partes, na primeira parte eu discuto o que é saúde mental, na segunda parte eu dou uma série de orientações, considerando que o ser humano é sempre uma entidade múltipla, plural, então eu considero a porção biológica, eu considero a porção psicológica, eu considero a porção espiritual do ser humano, ecológica, tecnológica, para a gente ter uma visão integral, holística do ser humano. E na terceira parte do livro, eu ainda coloco depoimentos de pessoas que precisaram de ajuda profissional, porque às vezes é preciso um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar. E aí eu coloquei depoimentos de quem foi atrás de ajuda profissional e encontrou solução. Isso, para inspirar outras pessoas, vai ser fundamental, né? Porque as pessoas ainda têm medo, têm vergonha, não tem, Léo? Tabus, preconceitos, né? E muita desinformação. Aqui. E muita desinformação. Aliás, é por isso que a campanha Janeiro Branco nasceu, para gerar informação. Mas as pessoas precisam ler histórias, ver depoimentos de crianças, de jovens, de adultos, de idosos que foram atrás de ajuda profissional quando necessário. Então, é possível que eu faça algo? Sim. Mas se eu não der conta, vou atrás de ajuda profissional. E no livro eu também discuto a importância de políticas públicas para a saúde mental, porque não dá para o indivíduo fazer tudo sozinho. Então, por exemplo, a gente precisa de justiça social, a gente precisa de distribuição de renda, direitos trabalhistas, emprego, moradia, saúde. Né? Então, é um livro que vai do início ao fim da discussão, não esgota, porque saúde mental é um assunto infinito, mas o propósito dele é falar, olha, enquanto indivíduo, você enquanto indivíduo, o que você pode fazer? Dentro da sua família, na igreja, na empresa, no trânsito, nas relações familiares, o que você pode fazer? E você enquanto autoridade, o que você deve fazer? Gerar políticas públicas. E aí, nesse livro, ele traz de forma clara, eu já disse, né, que eu vou ler e já gostei do que vi, até perguntas que a gente pode fazer para a gente, inclusive você está se fazendo uma pergunta, né? Que nos ajudam a conduzir a nossa saúde mental, não sei se eu usei o termo certo. Sim, sim. Investir em saúde mental. Antes da entrevista, eu estava conversando com a Mônica e dei um exemplo. Por exemplo, a vida adulta, ela está marcada por um individualismo muito grande. Antes da pandemia, durante a pandemia a gente passou pela importância do isolamento e agora a gente continua nesse isolamento, principalmente na vida adulta. Quer ver um exemplo? Quando a gente é criança, adolescente, a gente sonha com excursões, vamos viajar, né, com a turma, tá junto com quem a gente gosta. Na vida adulta, o individualismo, o isolamento, se prender apenas às metas do trabalho, as pessoas estão deixando de compartilhar, né, de interagir fora do trabalho, no momento de lazer, e isso é muito importante, porque nós somos seres sociais, eu falo muito sobre isso, como nós somos seres sociais, como nós somos seres gregários, como a gente precisa do outro para desenvolver a nossa saúde mental também. Então, a partir desses exemplos, a partir de críticas, a partir de orientações, de reflexões e de perguntas que eu faço ao leitor, eu penso que eu estou inspirando e ajudando as pessoas a pensarem sobre saúde mental.
O Leonardo Abrão, ele é criador da campanha Janeiro Branco, que você sempre acompanha com a gente aqui. Para você, como foi escrever esse livro e como está a expectativa? Ele viaja amanhã cedo para esse evento importantíssimo, né, que reúne escritores nacionais, escritores internacionais, que é a Bienal do Livro. E numa edição especial da Bienal, porque ela está completando 40 anos. Aí eu fiquei muito feliz, né? Pô, um livro sobre saúde mental. A campanha Janeiro Branco posicionou o debate sobre saúde mental na sociedade brasileira. O Janeiro Branco virou lei federal neste ano. Né? O Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma lei dedicando um mês inteiro a se discutir campanhas sobre saúde mental. O livro surge, vai ser lançado na Bienal, né? Um evento importante. Eu fiquei muito feliz, honrado, mas ciente, aliás, cada vez mais ciente da minha responsabilidade em continuar portando esta causa, né? Levantando essa bandeira, portando essa bandeira, levantando essa bandeira, agitando essa bandeira de que a gente precisa falar sobre saúde mental para ajudar as pessoas, porque tem muita gente sofrendo. Olha, o que aumentou, você mais do que eu sabe disso, o que aumentou o número de pessoas que estão com depressão, transtornos, a gente falou essa semana de transtorno generalizado de ansiedade, né, Léo? Burnout, ideação suicida, né? Desesperos múltiplos, né? Falta de sentido, eu falo sobre sentido, sobre conexão, sobre espiritualidade. São muitas as questões que estão atravessando os indivíduos e as sociedades. A gente precisa continuar investindo nessa discussão para ajudar as pessoas a curto, a médio e a longo prazo. O livro vem com este propósito também. E quem quiser adquirir o livro, né? O lançamento está aí, mas como é que pode fazer para adquirir esse livro? O livro está sendo lançado agora, no contexto, inclusive, do setembro e da campanha, sobre prevenção de suicídio. Quem quiser adquirir o livro, entre em contato nas redes sociais. Tá. O primeiro passo é esse. Até que o livro fique disponível no mercado por conta da editora, né? A partir do trabalho da editora. Mas pode procurar nas redes sociais. Nas minhas, basta procurar por Leonardo Abrão, me acha fácil nas redes sociais, e também nas redes sociais do Janeiro Branco. Muito bem. E ele aqui tem depoimentos de pessoas, né, que leram o livro, por exemplo, como a jornalista Isabela Camargo, que teve aí burnout, que hoje, né, faz palestras também ajudando as pessoas. Léo, parabéns pelo seu livro. Obrigado. E muito obrigada por vir compartilhar com nossa equipe do Manhã Total, e eu preciso muito te dizer comigo. Muito obrigada, tá? Você faz parte da história do Janeiro Branco, eu sempre falo isso. Tudo que acontecer relacionando meu nome à saúde mental, você está sempre convidada a ser também uma das porta-vozes. Muito obrigada pela oportunidade, tá? E boa viagem para você. Leonardo Abrão, psicólogo, o autor deste livro, Saúde Mental Enquanto Há Tempo. Boas práticas para você cuidar de você mesmo. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí o resultado dessa enquete e você participando conosco. Léo, obrigada, tá? Fique bem. Mando notícias lá da Bienal. Combinado. Correspondente por um dia. Tá bom, quero saber. Obrigada, viu, Léo?